estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas e pescar muito. Onde é que a pesca maravilhosa aconteceu? Isso, em águas profundas. E em águas profundas significa você intensificar e se aproximar mais de Deus, estreitar, a palavra que eu estou buscando, o seu relacionamento com Deus, se aprofundar em Deus. Isso que significa. Quando você vai para águas profundas, significa que você está crescendo em Deus. E quando você cresce em Deus, então tudo ao seu redor vai crescer, vai fluir. Se a vida espiritual vai bem, o resto vai bem. Se você entendesse isso, se a pessoa entender isso, ela vai longe. O espiritual determina tudo. Quanto mais você conhece a Deus, então mais está se aprofundando. Consequentemente, peixe é vitória. Mais peixes vai pescar. A pesca maravilhosa aconteceu em águas profundas. O Senhor disse: vamos para águas profundas. E quando foram para águas profundas, pescaram tanto que não tinha nem onde colocar no barco. O barco os dois quase foram a pique, quase afundaram. De tanta bênção que eles pegaram. Mas isso aconteceu em águas profundas. Quando a gente compreende que o crescimento da nossa vida se dá realmente em águas profundas, quanto mais você saia da superfície e mergulhe nas profundezas, em Deus, na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. Quanto mais gastar tempo de qualidade com Deus, mais abençoado será e abençoado. Quanto mais buscar a Deus, quanto mais se esforçar para estar em Deus, quanto mais você priorizar a Deus, mais abençoada será a sua vida. As pessoas que realmente conhecem a palavra de Deus, que têm conhecimento dela, entende que aquele versículo de Mateus 6,33 não está lá de enfeite, não é para ornamentar, não é como esses vasinhos que estão aqui atrás, que ornamentam. Tinha uma utilidade, tem um poder, tem poder, entendeu? Os vasos ornamentam, eles deixam bonitos. A palavra não está lá só para deixar bonita, é bonito falar, prioriza a Deus, não, tem poder nela, poder. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E ó, a promessa: e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Sente um momento, por gentileza. E eu vou pedir para os obreiros entregarem os dízimos e as ofertas. Não está bom assim? Amém? Vou me desesperar agora. Ok, estou indo embora. Pegue aqui para mim, me ajude. Alguém disse amém. Amém, está bom assim. Não, não está. Ainda tenho mais. Vamos para 1 Samuel 22. Davi fugiu da cidade de Gate. Foi para a caverna de Adulão. 1 Samuel 22, 1 e 2. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Então juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Ok, eu paro aqui um pouquinho, depois vou para 2 Samuel. Você vê como é que é uma situação de pressão. O Davi fugiu, ele acabou indo para a cidade de Gate e se escondendo na caverna de Adulão por causa da pressão que o Saul estava fazendo sobre ele. Se você ler aqui um pouquinho, ó, ele saiu, porque ele teve a oportunidade de matar o Saul. Mas aquilo não era propósito de Deus. Ele matou tantos inimigos, mas o Saul ele não podia matar. O Saul se fez inimigo dele, mas não podia. Ele não podia, não é a propósito de Deus, ele não podia tocar no Saul. Como e foi bem assim, porque ele tendo a oportunidade de fazer, ele não fez. Porque não era permitido, Deus não permitia isso.
Não porque ele não tinha força, tinha poder para fazer o que ele quisesse. Mas ele não fez. Então, o que ele fazia? Ele preferia sair da situação. E foi numa situação de pressão como essa que ele foi parar na caverna de Adulão. E ali, ele acabou encontrando com homens que estavam em dificuldade. Porque ele estava, você vê que a gente realmente atrai pessoas que estão no mesmo estado de espírito. O seu espírito tem que estar elevado. Sempre. Você deve buscar isso para a sua vida. Mas olha como começou. Naquele momento, a aflição estava no coração dele. E ali ele encontrou, acabou atraindo pessoas que estavam em aflição. Só que ele não era um homem de natureza aflita, ele não era fraco. O espírito que estava nele não era esse espírito. Naquele momento ele até estava em aflição, em função da situação. Você vê qual é o propósito. Ele até, por um momento, esteve aflito e aquilo fez com que ele fosse para a caverna de Adulão e atraiu para ele acabou atraindo homens que estavam também em aflição. Homens descontentes, endividados, afadigados com a vida, envergonhados, está aqui, descontentes, endividados, em dificuldades. Na tradução Almeida corrigida, de espírito, homem, todo homem de espírito desgostoso, homens que se achavam, na Almeida corrigida diz, em aperto, homens endividados, com espírito desgostoso. Ele atraiu. Só que o espírito de Davi não era um espírito aflito, nem desgostoso, nem endividado, nem de aperto, nem descontente. Davi era um homem de espírito forte. E aquilo foi muito bom. Porque aqueles homens foram atraídos para aquele momento que ele estava. Só que ele não era daquela maneira. E ele lançou sobre eles, porque o espírito que habitava em Davi era um espírito guerreiro. Era um espírito muito forte. E foi exatamente o espírito que ele lançou sobre aqueles homens que estavam em aperto. Homens desgostosos da vida. Homens sem esperança. Sabe aquele tipo de gente que, no momento da vida, não vê saída, está em aperto, está desgostoso, está descontente com tudo, está endividado. A Bíblia diz nas duas, a Almeida corrigida e na NVI, fala a mesma coisa, endividados. Então, pessoas endividadas, não sabem como é que vai pagar a conta, não vai pagar, não tem nada pior do que acúmulo de conta. Quer dizer, tem muita coisa pior, mas isso é uma delas. Acúmulo de conta, dívida, você vendo seu nome indo embora, e você não dá conta de pagar a conta, não dá conta de ter dignidade, que pagar conta em dia é digno, é correto, é certo, isso é dignidade. Quando você não consegue pagar, é muito indigno. Às vezes a pessoa não paga em dia, tem os caloteiros, mas tem aquele que ele não paga em dia, não é porque ele não quer, ele quer pagar, ele não tem. Ele não tem. Ele não sabe o que vai fazer da vida, ele não tem. Se ele tivesse, ele pagaria, ele não tem. E aquilo então, como começa aqui, endividado, isso fez com que estou em dificuldade, estou endividado, vou ficando desgostoso, não sei o que fazer da vida. E esse era o espírito, está aqui, espírito, na Almeida corrigida, alguém tem Almeida corrigida aí? Diz, homem de espírito desgostoso. Então, qual era o espírito que estava na vida deles? Um espírito desgostoso. Era o espírito que dominou deles, o coração deles, a vida deles. Então, quer dizer, não tem esperança. E aí, chegaram naquelas condições até Davi. Só que Davi não tinha espírito desgostoso. Por um momento, sim, ele viveu um momento de aflição, mas ele não era um homem de natureza aflita. Ele não era um homem desgostoso da vida. Pelo contrário, ele era um guerreiro.
um homem que tocava, que cantava, que dançava, um homem de espírito elevado. Davi era um homem, um grande exemplo para nós. Davi era um homem que vivia muito alegre, ele tocava instrumentos, ele cantava, ele dançava. Então ele guerreava, ele tinha um espírito elevado. E aqueles homens quiseram ser liderados por Davi. Eles enxergaram nele a oportunidade de mudar de vida. E eles mudaram de vida. Então o que eu tenho batido bastante? Eu gosto dessa expressão. Eles curaram o destino deles. Eles mudaram completamente o destino deles. Até então eles estavam destinados, em função das escolhas, da visão do próprio espírito que estava neles. O espírito desgostoso. A possivelmente terminar os dias com o espírito desgostoso. Daquele jeito. Cheios de dívidas, em aperto, aflitos. Mas o espírito do Davi passou para eles. Isso é demais. Você vê que isso pega. Tinha 400 homens, todos com o mesmo espírito, porque um foi atraindo o outro. Você acaba atraindo para você exatamente aquilo que está em você, o espírito que está em você. Você atrai. A lei da atração é uma verdade, e isso acontece mesmo. Você vê que o Davi, em aflição, atraiu esses 400 homens, que 400 homens foram sendo, certamente não começou com, um que atraiu o outro, que atraiu o outro, que atraiu o outro, em outra condição, em outra condição, em outra condição, você vê que vários nas mesmas condições e situação de derrota. Entende isso? Estou me fazendo entender? Você vê que 400 homens, é normal, 400 com o mesmo espírito, a Bíblia diz. Porque um foi puxando o outro. Porque se você não muda o espírito, você vai puxando isso para a sua vida. É um espírito desgostoso que está em você, você vai atraindo isso para você. Está entendendo isso aí? Se você não muda o espírito, você vai atraindo exatamente aquilo que está em você. É um espírito desgostoso, vai atrair mais desgosto. Você vai atrair mais desgosto, mais aperto, mais. É isso que você vai atrair para você. Você vê que chegou uma soma de 400 homens, todos no mesmo espírito, porque um foi atraindo o outro, que foi contagiando o outro, e que foi, até uma soma de 400 homens. E por que eles se aproximaram do Davi? Porque naquele momento ele estava em aflição, quer dizer, é mais um que vai fazer 401 agora, com espírito desgostoso. 401, mas não era não. Porque o Davi estava naquele momento de aflição, mas ele não era um cara aflito. Ele não era um sujeito com espírito desgostoso, ele era um guerreiro. E um sozinho conseguiu mudar o espírito dos 400. Você vê o que é uma pessoa ter um espírito forte. Uma fé diferenciada, uma visão diferente. 400 tinham o mesmo espírito, e um mudou o espírito de 400. Entende isso? Se isso entra, um sozinho pode mudar muitos. Se o espírito dele for mais forte que aqueles 400. Ou até mais que isso. Mas se for igual, vai chegar mais um, que ele podia até não estar tão ruim, ele fica mais ruim ainda. Talvez alguns desses aqui, dentre os 400, não estava tão ruim, mas foi ficando ruim. E foi ficando ruim, e ficou ali, uma soma de 400 homens, tudo do mesmo jeito.
com o mesmo espírito, a mesma visão, o mesmo comportamento, e que foram até Davi, porque Davi também, aparentemente, momentaneamente, estava em aflição, mas ele não era um cara aflito. Então você vê que eles eram atraídos por esse espírito. Eles tinham essa atração, porque estavam entregues às dívidas, ao descontentamento, à derrota. Gente, isso não é muito forte? Meu Deus! Para mim, isso é forte demais. Porque foram juntando. Um foi se aliando o outro, que foi o outro, de repente tinha 400 homens no mesmo estado, na mesma condição, na mesma visão. Que é o que acontece. Espírito, o espírito que está numa pessoa pega. E um espírito negativo pega como um vírus quase que mortal. Pega. E foi pegando. Pegando ao ponto de ter 400 homens do mesmo jeito, a mesma cabeça, a mesma visão, o mesmo espírito. Um espírito desgostoso. E você vê que eles eram atraídos sempre para essa direção. Lá tem mais um sujeito aflito, vamos para lá. Tem mais um coisa, vamos para lá. Porque tem gente que é assim. Ele só é atraído para a direção ruim, oposta. Ele se alia a gente que está no mesmo espírito com ele, não gente que está com o espírito elevado, mas com o mesmo espírito que ele. Um espírito derrotado. Aí um começa a passar para o outro, o marido já está com o espírito desgostoso, a mulher vai ficando mais desgostosa, a mulher desgostosa fica o marido, fica os filhos, vai ficando todo mundo. Na empresa, o sujeito é o líder, ele está com o espírito desgostoso, vai transferindo isso para todo mundo. Na equipe também, e vai ficando todo mundo do mesmo jeito. De repente, ó o número de pessoas com o mesmo espírito, um espírito derrotado. Eu queria muito que você prestasse atenção nisso, porque essas coisas não acontecem. Isso aqui não aconteceu por acaso. É assim que as coisas acontecem. Por falta de visão, muita gente não busca entender. É assim que acontece. Um começa a contagiar o outro, porque o outro tem um espírito mais fraco, deixa se contagiar, contagia o outro, de repente está todo mundo com a mesma cabeça. A mesma cabeça. Tanto é que eles foram atraídos para Davi, foram até Davi, porque naquele momento o Davi estava em aflição. Mas o Davi não era. E aquilo foi uma coisa muito boa, porque nessa, de mais uma vez, ser atraído para a direção do negativo, do ruim, só que dessa vez, ali tinha um sujeito que estava vivendo um momento de aflição, mas não era uma pessoa aflita. Porque você pode, quando você muda o seu espírito, você pode até estar vivendo um momento difícil, um momento que causa aflição, mas você não é uma pessoa aflita, você não é uma pessoa triste, não é uma pessoa deprimida, não é uma pessoa entregue. E como ele não era, ele transferiu isso para eles. E um só, com um espírito diferente, conseguiu mudar o espírito de 400 homens. Quando o que está dentro de nós é mais forte, o que vem de fora não entra. Se o que está dentro de você não entrar no outro, o que está nele não entra em você. E é assim que se constrói uma vida vitoriosa. E aí esses aqui, sem esperança, espírito desgostoso, absorveram um espírito guerreiro. Mas porque também eles se abriram para aquilo. Eles deram vazão. Eles se deram aquela oportunidade. Sabe quando tem uma oportunidade única na minha vida e eu agarro? Eles agarraram. E eles aprenderam a ser diferente. Eles aprenderam com Davi.
E eles curaram o destino deles. E eles não atraíram mais gente derrotada para eles. Eles não, porque eles se tornaram pessoas vitoriosas. Mas isso aconteceu por causa da mudança do espírito. Havia um espírito desgostoso e foi mudado para um espírito vitorioso, de guerreiro. Um espírito de fé. De uma fé viva. E mudou. Quando mudou, eles ali deram lugar ao que é a cura do destino. A mudança do destino. A mudança da vida deles. Porque não acontece essa mudança. Não bastava ter um sujeito que sabia manusear bem a espada. Bom, ele venceu um Golias, então... Não, se eles não quisessem também mudar o espírito, não ia acontecer nada. Mas você vê que eles quiseram. Eles deram lugar. E muito me fascina ver que um só mudou a cabeça de 400. Porque o espírito que estava nele era tão mais forte, que não havia espaço para pegar o espírito desgostoso. Mas ou eles pegavam o espírito guerreiro, ou não tinha como ficar com Davi. Entendeu o que eu estou falando? E eu creio que é exatamente isso que Deus quer que entre no teu espírito. Ou muda aqui dentro, ou não tem condições de você ir além. Aquele espírito que te puxava para a ideia derrotada. Agora não, eu não estou só batendo, eu sou mais que vencedor. Pega o espírito mais que vencedor, eu sou eu. Ele entrou, às vezes a gente vê a baliza, mas não absorve. Aquilo ainda não entrou como revelação, como entendimento. Até para ter força, você tem que pôr força, minha gente. Acontece que alguns não colocam força, não colocam força para nada. Para ter força, tem que colocar força. Se você não coloca força para romper com pensamentos, com sentimentos, com um espírito que te abate, você vive abatido, você vive cabisbaixo, você vive entregue a situações. É o que acontece com muita gente. Ontem eu ainda falava no início da reunião, não enfraqueça para fazer alguém se sentir melhor. Quantas vezes a gente vê gente fazer isso? Ele enfraquece das mais diversas maneiras para alguém se sentir melhor. O outro não consegue crescer, então eu vou descer. Não, peraí, que te alcancem. E se forem melhores que você, que te passem. Quantas vezes eu vi gente abrir mão daquilo que Deus estava colocando nas mãos dele? E o que é pior, muitas vezes se encontra esse tipo de ensinamento religioso, emocional, sem inteligência, sem nenhuma inteligência. Como eu disse ontem, eu repito, esse tipo de visão enfraquece o cristianismo, que é muito forte. O cristianismo é muito forte. Ele é milagroso, você pode viver milagres, mas você não vive milagres, uma vida... Não, você pode até viver milagres, mas eu estou falando só de viver um milagre aqui e acolá. Estou falando de ter uma vida vitoriosa, milagres continuamente. Uma vida vitoriosa é uma vida de milagres. Eu podia ter conseguido a cura da minha depressão, da cura do braço do Murilo, da epilepsia, do não sei o quê, e parado por ali. Acabou, não tem mais nada. Deus, bom, eu não busco mais nada, parou a minha vida. Como assim? Tem muitos sonhos. E o diabo é um ladrão de sonhos. A vida dele é querer, o trabalho dele é roubar os sonhos das pessoas e quer que as pessoas enfraqueçam, parem no caminho. E elas param. Muitas param pelas mais diversas situações, pensamentos, visão. Entendeu? Eu não tenho nada contra quem quer a fé do Lázaro, eu não quero. E se alguém quiser a fé do Lázaro, não vai conseguir ficar dentro desse ministério, porque não é o espírito que bate aqui, que rege aqui, que domina aqui, entendeu o que eu falo? Entendeu? Não é. Não é. Se alguém às vezes quer criticar, não, porque eu não concordo, para mim não importa. Não importa. Aí eu não concordo com isso, para mim não importa, se concorda ou não concorda. Não muda, eu não quero a fé do Lázaro.
A minha fé é do Abraão. Eu vou ser tudo o que eu puder ser e ter tudo que eu puder ter. Ponto. Acabou. É esse o Espírito que está em mim, é esse que eu passo para você. Se você de repente para e diz assim, não, eu quero a do Lázaro, você não tem como, você não vai suportar ficar aqui. Não vai. De jeito nenhum. Se você decide, não, se alguém para e diz assim, não, porque eu sou coitadinho, eu preciso disso, porque eu sou um coitadinho, você não vai aguentar ficar aqui. Eu sou avessa coitadinho. Avessa, eu não sou coitadinha, não gosto de me vejo como coitadinha, não vejo as pessoas como coitadinhas, não tenho pena das pessoas, tenho misericórdia e apoio as pessoas, pena delas não, porque isso é indigno. Isso é indigno. Totalmente indigno. Uma pessoa que ela quer ser coitadinha, ela não vai sobreviver aqui mesmo, porque esse não é o espírito. Eu não abraço esse espírito, ele não bate comigo. E as pessoas que trabalham comigo sabem bem disso. Se elas se portam como coitadinhas, se elas enfraquecem, elas perdem espaço. Porque eu não trabalho também. Quando uma pessoa começa a enfraquecer, eu não fico com ela. Porque ela não vai aguentar o tranco dia menos dia. De jeito nenhum. E é isso que eu quero que entre na sua cabeça. Você com espírito forte, você vai mudando as coisas. Essa força interior, aqui dentro. Essa é a visão que eu tenho do cristianismo. Essa é a visão que eu tenho. É a visão do Jefité, sendo dominado sendo expulso de casa, com uma vida, a família expulsando, a mãe prostituta, os irmãos rejeitando e ele seguindo a vida dele e se fazendo existir de tal maneira que tiveram que ir buscar ele para ele poder liderar numa guerra impossível de vencer. Eu gosto do espírito do Jefité em falar, ele voltou da batalha com a vitória, da guerra com a vitória, e ele tinha feito um voto a Deus. Aí saiu da casa dele, a filha dele. E ele rasgou as vestes naquela dor e disse, ai minha filha, estou desesperado, porque eu fiz um voto e eu não posso quebrar. Só gente com espírito forte consegue resistir a isso. Ali ele mostrou, eu fiz um voto ao Senhor, eu não posso quebrar. Tem gente que quebra os compromissos com Deus, os votos que tem com Deus por qualquer coisa. Não resiste. Qualquer coisa já é, pronto, fez ele desistir, ele quebrar. Ora, eu já recebi, ele podia também dizer, né? Como muita gente faz, já recebi minha bênção. Não preciso mais cumprir o que eu prometi para Deus. Já recebi. Mas o espírito que estava nele era um espírito forte. Um espírito forte. Já o Sansão foi um homem tão forte que nunca teve ninguém tão forte como ele fisicamente. Mas o espírito do Sansão era fraco. Sansão tinha fraquezas, mas o problema não é nem ele ter fraquezas, o problema é que as fraquezas dominavam e fazia dele fraco. Então, por um lado, ele era um homem tão forte, capaz de matar 1000 sozinho, mas não era capaz de vencer o seu emocional. E foi por isso que ele terminou cego, humilhado. E tudo bem, na última hora Deus deu a ele por misericórdia, mas morreu junto com todo mundo também. Não precisava ter terminado daquele jeito. Porque, pelo que se percebe, ele foi um homem fora de série, por um lado. Mas a fraqueza emocional desgraçou com a vida dele. O espírito dele não era forte. Apesar dele receber o Espírito Santo, apesar dele ser forte fisicamente, emocionalmente ele era muito fraco. As fraquezas tinham poder sobre ele. E assim por diante. Então, o próprio Jefité, quando foi expulso, vários homens, também sem um pingo de esperança na vida, perdidos, se aliaram a ele. Porque naquele momento parecia que ele era uma pessoa também perdida na vida, só que ele não era.
Às vezes há momentos na vida da gente que pode dar aquela ideia por causa da situação, mas você não é aquilo. Estamos entendendo isso? Não é aquilo. Você pode passar, eu acabei de ser expulso de casa, minha mãe é uma prostituta, meus irmãos me mandaram embora, não me deram nada na herança, eu saí saí numa situação, quer dizer, imagina a dor dessa pessoa. Então várias pessoas, vários homens, diz a Bíblia lá, perdidos, sem futuro, se aliaram a ele, porque parecia que naquele momento ele era um cara sem futuro, mas ele não tinha o espírito daqueles homens, tanto é que aqueles homens passaram a segui-lo, e ele, através da força dele, mudou o espírito daqueles homens também, e que depois, o pessoal de Israel, eles tiveram que ir lá, buscá-lo, porque só ele podia vencer os amonitas, só ele. Por quê? Porque ele tinha um espírito forte. A distância, viajaram e foram, se não me falha a memória, para Tobi, chegaram lá, vem e seja a cabeça, você vem e vai nos liderar. E o sujeito que saiu sem a herança, voltou para liderar Israel, quer dizer, não foi para pegar uma herançazinha não, chegou por cabeça, liderando o exército de Israel, liderando o país, ele passou a julgar o país, foi um dos juízes de Israel. Mas se ele tivesse um espírito fraco, ele teria o quê? Absorvido o espírito daqueles homens que se aliaram a ele. Mas ele transferiu o espírito dele para aqueles homens. A mesma coisa o Davi. No momento ele estava aflito. E aqueles homens então foram atraídos pela aflição dele. Mas ele não era um homem aflito. E ele, com o espírito guerreiro que ele tinha, um espírito de vencedor que ele tinha, ele transformou o espírito daqueles homens. E aqueles homens então puderam curar o destino deles, através daquela oportunidade que eles agarraram. E Davi, que um dia pegou 400 perdedores, transformou em vencedores. E Davi lutou lado a lado com esses 400 homens que um dia foram perdedores, se tornaram vencedores, e chegaram inclusive a vencer gigantes também como ele. Como ele. E isso é muito forte. Eu queria muito que você entrasse no teu espírito. Porque tudo está aqui dentro. Se você realmente vai mudando tudo isso que sempre aconteceu com você, você vai mudando a sua maneira de ver as coisas. Então você vai conseguir transformar seu mundo aqui fora. Esses homens transformaram o mundo deles fora. Iam terminar desse jeito, mas todo mundo pode curar o seu destino. Não tem um que não possa. Naturalmente que não é com estalar de dedos, como eu sempre digo, não é com blá blá blá, não é com ladainhas, não é com esse cristianismo cumpridor de regras e legalismos, e nem emocionalismo, que vem para a igreja para desidratar de chorar, ou para se emocionar. Se você quer ser um cristão vitorioso, vai ter que abrir mão disso. Podemos gostar, tem dia que o culto vem, uma canção legal, uma coisa bacana, o Espírito nos toma de uma forma mais forte, podemos chorar, emocionar, mas na vida, se você não se fortalece e passa por cima de emoções, de sensações negativas, você perece. Você perece. A Bíblia fala do fraco e do forte e do fraco. O forte tem um tipo de atitude na vida. A fé dele é forte, diz a Bíblia. Ele come de tudo, ou seja, ele crê, ele não fica parado pensando em besteiras, ele foca na coisa certa. O fraco não, o fraco vive só de legumes. O fraco, ele esmurece por qualquer coisa, ele se entrega, tudo é o fim do mundo, tudo eu estou perturbado, eu estou confuso, eu não estou entendendo, eu estou abatido, eu estou desanimado, acabou a minha vida. Esse é o espírito do fraco. Ah, bicho, mas tem coisa que vem que é muito difícil, mas quando você tem um espírito forte,
você vai conseguir driblar tudo isso, você vai conseguir passar por cima de tudo isso. E isso não vai te derrotar. É o que eu estou mostrando aqui. O Davi estava num momento de aflição, mas ele não era aflito. Ele estava sendo perseguido e ameaçado de morte pelo próprio rei. O rei tinha poder de matá-lo. Mas ele não era esse homem abatido, derrotado. Ele não era. Ele estava vivendo um momento de pressão, mas ele não tinha um espírito fraco. Ele tinha um espírito guerreiro, que tanto é que quando esses homens foram até ele, atraídos pela condição momentânea dele, encontraram o quê? Um guerreiro. E esse espírito guerreiro, ele transferiu e mudou a vida de 400 homens, porque eles também quiseram, porque não adianta nada o espírito está sendo lançado sobre você e você não querer pegar. Eles deram, se permitiram, deram essa oportunidade a si mesmos. Eles quiseram mudar. Eles abriram mão do espírito desgostoso para um espírito guerreiro. E quando você abre mão, eu não quero mais ser assim. E sempre vai haver, o emocional ele já vai perguntar, mas como? Eu não consigo, eu não sei o quê. Esse tipo de comportamento não te ajuda. Ah, mas tanto que eu estou lutando, porque minha vida não é fácil falar, não está na minha pele. Isso é conversa de quem não quer mudar o espírito. Ah, para mim é mais difícil, coisa de quem não quer mudar o espírito. Ah, mas eu estou lutando, por que minha vida não vai? Por que isso não acontece? Porque esse é o espírito, é a fé que você vem manifestando. É o que está dentro de você. É a tua visão em relação às coisas de Deus, em relação ao seu relacionamento com Deus. Até, e certamente, sobre até o que você pode atingir ou não. Porque alguns já alimentaram dentro de si, já marcaram, já colocaram como uma sina dentro deles. Quantos que eu encontro assim, que tem a mesma mentalidade que o avô, que o pai tinha, que aconteceu com eles, vai acontecer comigo também, é assim, eu não consigo. Ele dentro dele, apesar dele ouvir que ele pode mais, ele não acredita que ele pode dar uma arrancada na vida. Quantos que até hoje não acreditam que pode ter um emprego melhor, um salário melhor, não conseguem acreditar que podem ter uma casa própria, um carro, ter uma vida diferente, não consegue, é uma coisa que está lá encravada dentro da pessoa, e ela ouve que ela pode, mas não entra, porque ela já deixou estabelecer um espírito derrotado. Mas esses homens tinham um espírito derrotado, eram perdedores e decidiram mudar de vida. Curaram o destino. E quando eles curaram o destino? Através da absorção do espírito que estava em Davi. Porque Davi, apesar de ser o pequenininho, o sujeito que o pai nem lembrou dele, já tinha enfrentado urso, leão, enfrentou Golias e vinha enfrentando a situação com Saul sem esmurecer. E não é à toa que ele se tornou o maior rei de todos os tempos, o maior general, porque dentro dele, ele acreditava que ele podia. Quando estava todo mundo se escondendo do Golias, ele estava vendo aquilo como não como uma coisa invencível, mas algo que ele podia enfrentar. É isso que eu estou mostrando para você, uma coisa que você tem que fazer existir dentro de você. Você tem que buscar, está difícil, ore a Deus. Fale diferente, nas suas palavras há poder. Você acha que vai conseguir o que da vida dizendo? Nada acontece na minha vida. Não sei porquê, nunca vou atingir isso, tudo é muito difícil. Minha vida está muito amarrada, não estou conseguindo, não estou dando conta. E por aí vai, cada um fala, tem expressões várias que usam o tempo todo, que estão marcando a vida delas. E a boca fala que o coração está cheio e vai falando, e o coração vai se enchendo cada vez mais daquele espírito dentro dela, e aí até que fora, às vezes ela quer mostrar uma aparente força, mas lá dentro é uma fraqueza só. Ah, bicho, mas não é fácil assim, eu não estou dizendo que é.
Estou dizendo que é necessário mudar isso. É necessário mudar. Eu falei outro dia para o meu filho, eu vou pular de paraquedas porque eu não tenho medo de altura. Eu vou pular de paraquedas, porque eu vou vencer esse medo da altura. Eu não aceito ter medo de nada. Eu brinquei outro dia, falei que brinquei, mas não brinquei. Falei, uma hora eu vou pular de paraquedas porque eu tenho medo de altura. Eu não gosto da altura. Me faz mal. Nós não nos desafiamos. A maioria de nós temos medo dos desafios. Nós fugimos dos desafios. Não, isso aqui eu tenho medo. Se eu chamar um de vocês aqui para pegar o microfone e falar alguma coisa, já vai te gelar? Quem tem muito medo de pegar no microfone? Hã? Que falar alguma coisa? De estar diante? Quem tem muito medo? Hã? Então vem aqui pegar no microfone. Hã? Ah, não tem coragem. Hã? Uau! Estou decepcionada. Eu estou me planejando em pular de paraquedas e vocês com medo de pegar no microfone. O medo dos desafios. Preste bem atenção. Toda vez que a pessoa é instigada, empurrada a fazer alguma coisa, ela trava. Não, isso eu acho que eu não consigo. Acho que isso eu não consigo. E é por isso que vão se tornando frustradas, cheias de medos, desacreditadas de tudo, curvadas, muitas inertes, muitas revoltadas, que quando ouve uma palavra como essa, fica até com raiva, incomoda. Ah, mas não é bem assim, não é bem como não é. Se você não aprender a superar as coisas, e não se supera se não enfrentá-las, você não chega lá. Olha aqui em 2 Samuel, o que aconteceu com alguns deles. 2 Samuel 23, 8. Esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, Tacmonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião. Ó, esse homem aqui já foi um homem com espírito desgostoso, descontente, endividado, decadente, sem esperança. Com uma lança enfrentou, quantos mesmo está escrito aí? Numa mesma batalha? Está mesmo escrito isso aí? Numa única batalha? E você acha que ele foi a primeira vez que ele enfrentou 800 homens? Não, ele teve outras batalhas que ele teve que enfrentar. Talvez enfrentou 1, 2, 10. E foi enfrentando, que ele chegou a enfrentar 800 numa única. Mas ele não enfrentou, essa não foi a sua primeira batalha. Essa não foi. Possivelmente na sua primeira batalha, ele teve medo quando pegou a espada e teve que enfrentar 5, 10, não sei. Só que foi enfrentando esses 5, esses 10, esses 20, os 50, os 100, que ele chegou a enfrentar 800. Senhor, aumenta a minha fé. Se você não enfrenta, se você não adquire experiência através dos enfrentamentos da vida, como é que você adquire experiência? Todo mundo, uau, 800 numa única batalha. Mas foi enfrentando que ele chegou nesse ponto. E chegou a ser um dos principais guerreiros. Foi enfrentando. Que ele cresceu tanto como guerreiro. Essa era a área dele. Então é enfrentando, é possuindo, é avançando, é tomando posse das coisas, que nós vamos crescendo na nossa vida, nas nossas conquistas. Porque 800 homens numa única batalha, diga comigo, foi uma grande conquista. Grande. Uma grande conquista. Mas como é que eu vou ter grandes conquistas se eu tenho medo de encarar uma situaçãozinha pequena que seja?
ou qualquer coisa, não deu certo um negócio, nunca vou conseguir mesmo, minha vida profissional não vai, nada dá certo mesmo para mim, então acho que eu vou mudar de ramo, mudar de profissão, vou mudar de cidade, mudar de país, acho que eu vou mudar de mundo, está em Marte se preparando, acho que eu vou para lá. Depois dele, Eleazar, filho, aliás, hoje alguém falou uma coisa para mim que eu achei o máximo, você quer moleza? Senta no pudim. Depois dele, Eleazar, filho de Aiota, Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros, e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Paz-Damim para a batalha, e os israelitas, quem que recuou mesmo? Os israelitas, era o exército, e os homens de Davi, aliás, esse aqui, mas ele, lê isso aqui por favor, mas ele, o exército preparado, estudado, treinado, recuou. Não adianta nada você ter treinamento. Às vezes tem 500 mil diplomas, treinamentos vários, mas na hora do vamos ver. Não estou dizendo que não tenha que ter, estou dizendo que se o que tiver dentro de você for fraco, você pode estar aqui, rodeado, um aparato para tudo quanto é canto, de todas as maneiras. Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Eu tenho tanto isso, tanto aquilo, fiz tal curso, ao tamanho do meu anel. E o espírito? Recuaram. Mas ele, o Eleazar, manteve sua posição. Diga, manter a posição. De novo, manter a posição. Manter a posição. Tem gente que não mantém a posição, ele recua também. Mas ele manteve a posição, ele era formado pelo exército de Israel, estudado pelo exército de Israel, ele foi treinado pelo exército de Israel, ele passou pelo treinamento mega que Israel dava aos seus soldados? Não. Mas foi pelo Davi, porque o Davi também não passou pelo treinamento do exército de Israel. Ele enfrentou o Golias e a partir daquele momento, ele se tornou um grande guerreiro, porque dentro dele ele já era um guerreiro. E ele manteve a posição, o Eleazar. E feriu os filisteus. Gente, isso aqui, toda vez que o diabo tenta me atacar, eu lembro isso aqui, Eu não esqueço, dentre tantas passagens eu lembro dessa. Até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Só voltou porque era bom. Para saquear os mortos. Para pegar a parte boa da guerra. Para saquear os mortos. Só para isso que eles voltaram. Porque tem gente que é assim. Essa é a escolha de vida da pessoa. Ela quer só a parte fácil do negócio, a parte boa, a parte gostosa. Para enfrentar as coisas ela não quer, ela foge. Mas se for para estar na parte boa do negócio, ela quer. Acontece que não se constrói vitoriosos assim. Vitoriosos são como Eleazar, que todo mundo foge e ele mantém a posição. E luta tanto, até a mão ficar dormente e a espada colar na mão. Então devia estar toda ferida, destruída, mas ele não soltava a espada. A Bíblia diz, colou, grudou na mão. Você entende o que significa isso? A dor desse rapaz, a mão dormente, a espada colada na mão, devia estar sangrando, devia doer. Mas o que estava dentro dele era mais forte que aquela dor. Era mais forte que tudo aquilo que estava acontecendo na mão. Dentro dele era mais forte. Quando dentro de nós é mais forte, essa dor física não pode nos vencer. O que eu falei ainda segunda-feira passada, que foi quarta, aliás, que ainda o Pedro tinha dado essa palavra, que o espírito do homem o sustenta na doença. Quer dizer, o sujeito pode estar até doente fisicamente, mas se ele tem um espírito forte, ele é sustentado. Mas ele pode estar saudável fisicamente. Se o espírito dele for decadente, já era.
E o Senhor concedeu grande vitória. Depois dele, Samá, filho de Agei e de Harar, os filisteus reuniram em Leí, onde havia uma plantação de lentilha, e o exército de Israel fugiu de novo. Mas Samá tomou posição no meio da plantação e defendeu-a, e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe grande vitória. E assim vai aqui, eu poderia ler até o 23, histórias lindas de pessoas que começaram lá com espírito desgostoso, derrotado, e que inclusive foram atraídos pela condição momentânea do Davi, mas ele não era. E o espírito de Davi lançado sobre, quando ele lançou, mudou a história deles. E olha a história aqui, ó, desses e de outros mais que estão aqui. Os principais guerreiros. Naturalmente que esses dos 400 foram os que tiveram mais expressão, porque se esforçaram mais. Mas os 400 curaram o seu destino, mudando o espírito. Porque a gente não cura o destino da gente se a gente não mudar o que está dentro de nós. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. E o seu propósito também no seu coração. Nós vamos seguir em frente com um clamor forte dos 52 dias. Mas antes, podemos refletir sobre nossa condição, sobre o que está dentro de nós, sobre o que tem acontecido conosco, o espírito que nós temos dado lugar. Nós podemos. E então, dar lugar ao entendimento, uma revelação. E então, acontecer um posicionamento totalmente diferente. No nome de Jesus. Vamos, como vai falar com Deus agora? O que acontece dentro de você? Eu creio que está bem claro. Eu creio que você compreende bem o que Deus fala com você. Eu creio sim, em nome de Jesus, que estamos prontos para mais. Eu sei que nós podemos ir além. Eu não sei o que acontece no seu interior, ou na sua vida especificamente, mas, como eu disse, todo mundo pode curar o seu destino. Todo mundo pode curar o seu destino. Quando uma pessoa realmente quer, ela dá lugar à mudança de tudo aquilo que acontece dentro dela, mudança, ela acontece. Acontece que o corpo se acostuma com aquilo que você dá para ele. Se você começa a comer sobremesa todo dia no almoço, quando você terminar de comer, quando você estiver dando ainda as suas últimas garfadas, você já estará pensando na sobremesa. Quando você corta a sobremesa, o primeiro dia é difícil, o segundo também, o terceiro também, o quarto também. De repente começa a ficar mais fácil, chega um ponto que você não sente mais falta da sobremesa. O corpo acostuma com o que você dá a ele. Essa história eu não consigo parar com isso, é porque a pessoa não consegue botar força o suficiente para resistir ao início.
Parte das reações que nós temos faz parte de hábito. Nós nos habituamos a reagir de maneira, aí várias, não sei. Nós nos habituamos a reagir de uma maneira. E quando nós entendemos que aquele tipo de reação não é saudável para a nossa vida, não atrai vitória para nós, e nós começamos a mudar. Inicialmente essa mudança é muito difícil, porque ela já se tornou um hábito. E tudo que se torna um hábito está encrostado em nós, está em nós. Aquele hábito se tornou a nossa vida, parte, nos fez, nós somos aquilo. É quando você decide, eu não vou ser mais assim. E você entende que isso já é força do hábito também, de falar de alguma maneira, de reagir. E você começa a trabalhar essa mudança. E você então começa um novo processo. O início, você tem alguns fracassos, não dá certo, mas você está decidido a mudar. E aí aquilo vai se estabelecendo. E aí vai surgindo o quê? Uma outra pessoa, é onde diz, eu mudei. Claro que você precisa da ajuda do Espírito Santo, mas essa você tem. O problema não é a ajuda do Espírito Santo. O problema é a pessoa mesmo se ajudar, ela cooperar com Deus. Porque a ajuda do Espírito Santo todos têm. Acontece que muitos não cooperam com Deus. E assim por diante. Então, se a pessoa se habitua a uma coisa, é você dizer assim para mim: bom, todo mundo inicialmente ama orar? Não, orar é, você vai transformando o hábito de orar em algo, você vai adquirindo o hábito de orar, orando. Como é que você vai fazer disso realmente um hábito na tua vida se você não começar a orar? O que as pessoas mais se habituaram a fazer? Sentar diante da televisão, rodeado de salgadinhos e doces e chocolates, com refrigerantes e um controle na mão, zapeando, com aqueles sofás que, se não for esses modernos que estendem, tem uma mesinha ali para botar o pé, e ali ele fica, e ali vai ficando, e enfim, um dia ele acorda, assistiu um monte de coisas, nada acrescentou, comeu um monte de coisas que até saciou, alimentou, mas não nutriu. Que infelizmente a maior parte das pessoas comem muitas coisas, mas a maioria das coisas que comem não nutrem. É uma caloria vazia. Adquire calorias, muitas, mas não se nutre em nada. E assim a vida em geral. Hábitos ruins, comportamento ruim, um monte de coisas que não acrescentam, escolhas ruins. Um dia a pessoa olha para ela, a cabeça dela não evoluiu, a vida dela não foi além, ela não produziu nada além, ela não está feliz com a aparência dela, não está feliz com os resultados dela, ela não está feliz com um monte de coisas que está ao redor dela, mas é aquilo que ela foi se habituando a fazer e estabelecendo na vida dela. Muitos já estabeleceram hábitos nocivos para a mente, para o espírito, para o corpo, para a vida. E aí é muito mais fácil dizer é difícil, não consigo, mas eu já li aqui várias vezes a palavra que diz, não é, o que o Senhor está pedindo para você fazer não é difícil demais. Ah, não consigo, a Bíblia diz que nós conseguimos, tudo podemos naquele que nos fortalece.
quando uma pessoa realmente está decidida, ela tem a ajuda do Espírito Santo, basta ela se ajudar. Então eu não sei o que você quer para a sua vida, agora a palavra é, você pode atingir o que você quiser. Se a sua vida até hoje, até o dia de hoje, foi uma vida de frustração, sem resultado, ela pode mudar. Você pode curar seu destino, você pode mudar tudo isso, você pode ser uma pessoa completamente diferente, você pode ter resultados diferentes. Mas naturalmente que tem que haver decisões, tomada de decisão imediata também, porque tempo é uma coisa que não volta, e às vezes eu vejo as pessoas jogando parte da vida ou totalmente a vida fora. Mas falamos bastante, e creio que o que o Espírito Santo queria para nós, Ele nos deu, e temos condições todas para evoluir em tudo que nós desejamos. Não há ninguém aqui que possa dizer, não tenho essa condição. Caso algo te passou, vá no site depois e assista, bota um fone no seu ouvido e ouça umas 10 vezes, até enjoar essa mensagem. Ouça, ouça, ouça. Ah, não entendi isso aqui, vou ouvir de novo. Ah, não entendi isso aqui, vou ouvir de novo, vou anotar isso aqui. Ah, vou ficar com o meu caderninho aqui, vou anotar isso aqui, vou ler isso aqui de novo, vou ouvir isso aqui de novo, vou ler, vou ouvir, vou de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Ao invés de pegar o controle remoto e zapear, vai lá em 200, 300 canais, depois volta mais 200, 300 canais. Vai e volta, não achei nada para assistir, não gostei de nada. Vai nutrir a sua alma e o seu espírito. Vai deixar entrar. E vai entrar, eu decido que a partir de agora vai entrar o entendimento. Enquanto você estiver ouvindo e lendo a palavra e ouvindo dizer, Espírito Santo me revela, a palavra foi para mim, que o Senhor me ajuda, então me ajuda, me ajuda, me ajuda. Porque eu decidi que eu não vou viver dessa maneira como aqueles homens que tinham um espírito desgostoso. Eu quero sucesso na minha vida, eu quero uma vida abençoada, e eu entendi que eu posso viver essa vida, eu posso tê-la, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, aquilo que não podemos fazer, o Senhor pode, revela, e que nós possamos ter um avanço, um resultado imenso desse trabalho. Muito obrigada, Espírito Santo, que todos sejam contagiados por esse Espírito, como esses homens, 400 homens foram contagiados pelo Espírito de Davi, e mudaram, saíram do espírito desgostoso para um espírito guerreiro e vitorioso. Eu peço que isso aconteça na vida de cada um, independente daquilo que estão vivendo. O Senhor pode mudar qualquer coisa. Eu ordeno assim agora, em nome de Jesus, uma mudança de espírito total. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta o seu propósito ao céu e clame a Deus com a força da tua vida. Mostra a Deus o teu desejo de viver o poder dEle, de viver um resultado diferente, uma vida diferente, de viver as promessas dEle. Em nome de Jesus, coloca a força agora no nome de Jesus e fala com Ele: ó Deus de Israel, eu creio, eu sei que tudo o Senhor pode fazer, eu sei que não há nada que o Senhor não possa fazer, eu sei que o Senhor tem o poder de mudar qualquer coisa. Então, meu Deus, passa do teu sangue agora, passa do teu sangue sobre a minha vida, passa do teu sangue agora. Eu não aceito mais viver como eu tenho vivido. Senhor, vai passando do teu sangue sobre o teu povo agora. Queima o teu povo do alto da cabeça à planta dos pés. Eu quero repreender agora todo espírito desgostoso, endividado, descontente, todo espírito frustrado, todo espírito da derrota, todo espírito da frustração, da melancolia, da depressão. Eu repreendo agora, vai sair em nome de Jesus. Todo espírito do negativismo, do pessimismo, todo espírito da incredulidade, da dúvida, do medo, da opressão, eu ordeno, sai agora, em nome de Jesus. Todo espírito que tem atuado na vida dessa pessoa e amarrado a vida dela, bloqueado a mente dela, derrotado a vida dela, vai desalojando agora. Desaloja a fraqueza, desaloja desânimo,
desaloja a tristeza, desânimo. Vamos agora, esse cansaço, essa opressão, essa perturbação, essa melancolia, esse medo de lutar, esse medo da vida, saia em nome de Jesus agora. Medo da vida, medo de não vencer, de não conquistar, de não superar, de não chegar lá. Eu repreendo em nome de Jesus toda atuação diabólica, toda força maligna que vem roubando a vida dessa pessoa. Vai saindo agora, saia da mente dela, saia do coração dela, saia do espírito dela, saia da vida dela, desaloja dessa vida agora todo fardo, todo peso espiritual maligno, todo peso de opressão, todo espírito da derrota, sai agora, vai saindo agora desemprego, vai saindo endividamento, vai saindo espírito da miséria, vai saindo agora todas as amarras, toda a derrota, toda a força do inferno que tem cegado, oprimido, perturbado, escravizado, saia em nome de Jesus agora, em nome de Jesus. Todo espírito da derrota que causa ruína, que tem causado ruínas, destruição, roubo, amarras, saia em nome de Jesus agora. Vai restaurando Jesus, restaura a fé, restaura a visão, restaura o espírito, restaura a alma, restaura o interior. Cura, meu Deus, ajuda essa pessoa a curar o destino dela, a mudar o destino dela, a mudar o que está dentro dela. Ajuda, Jesus, ajuda, meu Pai. Eu te peço agora, Deus de Israel, atua agora, Deus vivo. É agora, Jesus, tem que mudar o que está dentro dela, tem que mudar. Chega de alimentar a fraqueza, de alimentar esses sentimentos nocivos. Chega, meu Deus, tem que mudar o que está dentro dela, tem que mudar hoje. O destino dela tem que ser curado. Talvez ela tenha sido assim, tem caminhado na direção da derrota, acreditado que não pode. Entregue com medo da vida. Ó Deus de Israel, liberta agora, muda o interior dela, muda o espírito que está nela, muda, Deus de Israel agora, muda, meu Deus, restaura o interior dessa pessoa. Peça para Deus restaurar o teu espírito, restaurar o teu interior, restaurar o teu coração, restaurar agora. Restaura, meu Deus, restaura, meu Deus, restaura, meu Deus, restaura o teu povo, restaura a fé do teu povo, restaura o interior do teu povo, restaura, meu Deus, a vida do teu povo, restaura, meu Deus, restaura, Jesus, ó Deus de Israel, restaura a fé, restaura o espírito, restaura a visão, restaura a família, restaura o trabalho, restaura a vida financeira, restaura a vida econômica, restaura, meu Deus, a vida profissional, restaura a saúde emocional, a saúde espiritual e física, restaura a vida dessa pessoa, restaura o filho, o marido, a mulher, restaura a família, restaura a vida econômica, restitui o que foi tirado, reconstrói a vida dela, meu Deus, ajuda ela a levantar a cabeça, ajuda ela a se erguer, ajuda ela a se posicionar, meu Deus, faça uma obra aqui hoje. Eu oro por uma mudança, que nenhuma pessoa que aqui está saia da mesma maneira que entrou, que haja uma transformação, meu Deus, transforma agora, transforma a vida dessa pessoa, transformando o interior dela. Eu quero que você diga isso para Deus, que você não vai sair daqui da mesma maneira. Eu quero que você diga isso, eu não vou mais viver assim, eu não vou mais sair da maneira que eu entrei, eu não vou mais. Eu quero que você seja mais específico. Não, chega, não vou mais ser assim. Como é que você tem sido? É um cansaço, é uma melancolia, é um negativismo. Eu não vou vencer isso, eu não dou conta daquilo. Quebra tudo isso da tua vida. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito essas sentenças que eu mesmo lancei. Eu não aceito. Chega, eu não vou viver assim. Chega. Até hoje eu fui uma pessoa desacreditada. Eu estou infeliz. Talvez você está aí infeliz com tanta coisa. Fala, eu tenho estado infeliz com isso e eu não aceito mais. A partir de hoje eu entendo que isso é parte de mudança do meu espírito. Tem que mudar e eu tomo posse dessas mudanças agora.
em nome do Senhor Jesus. Eu tomo posse agora, em nome de Jesus. Eu não vou mais me sentir assim. Eu não aceito mais pensar assim, sentir assim, viver dessa maneira. Eu não aceito esses resultados. Eu coloco um ponto final. Eu não aceito esses resultados. Me ajuda, Espírito Santo. Eu não quero mais essa vida para mim. Eu rejeito essa vida que eu tenho levado. Eu rejeito agora. Muda a minha vida, meu Deus. Eu rejeito essa vida que eu tenho levado. Eu não vou mais levar essa vida. Acabou. Eu não aceito isso. Eu não aceito. Eu quero uma mudança. Em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez, aquilo tudo que até hoje, talvez você, pessoas disseram que você não podia ter, que você não podia ser. Eu quero que você quebre e diga que você já tem e que você já é. Você já é e você já tem. Tudo que disseram, que às vezes, na nossa caminhada dizem tantas coisas, ou você mesmo já falou tantas coisas que você num momento de estupidez liberou, e falou que nunca teria isso, nunca serei feliz nisso, nunca terei isso, nunca atingirei isso, nunca vou chegar lá, nunca isso, nunca aquilo, isso é muito difícil, eu acho que isso não é para mim, eu acho que aquilo outro não é para mim. Quebra, eu quebro em nome de Jesus. Eu já sou, eu já tenho, eu já possuo, já está nas minhas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de uma vez, não abre os seus olhos, só me ouça. Uma vez, eu atendi uma criatura que chegou com um diagnóstico, o médico disse para ela assim: você vai viver no máximo 2 anos. Ela disse: olha só, 2 anos, que não tem condição. Eu falei: epa, quebre isso agora. Não, mas o médico falou: quebra isso agora. Não vai continuar com esse assunto diante de mim. Eu digo: quebra isso agora, quebra isso agora. Quebra isso agora. E até a última notícia que eu tive dessa criatura, que eu atendi ela aí há uns 15 anos, está mais viva do que nunca. Entendeu? Eu não sei se agora vai, porque Deus deu 15 anos a mais para o Ezequias, né? Então pode ser que tenha dado 15 para ela também. Entendeu? Mas que viveu bem mais que 2 deu. Pelo menos 15 foi. Compreendeu? Então, peraí, quebra. Eu não sei o que disseram, vai acontecer. Quem determina é Deus. Quem determina é Deus. Disseram que nunca na minha família todo mundo é separado, todo mundo é infeliz, e que eu também vou ser a vida inteira. Quebra. Porque eu já estou velho, como é que eu vou encontrar? Quebra. Porque disseram que profissionalmente, lá na minha família, todo mundo é uma derrota. Quebra. E que eu também estou destinado. Quebra, isso já entrou, é o Espírito. Entrou, faz ele sair. Quebra. Todo mundo da minha casa morreu, viveu até tantos anos, depois chegava, morria. Daí vivia, morria. E não sei o que. Quebra. Você vai fugir à regra, vai fugir. Porque você tem Deus. Não deixa entrar. Algumas pessoas já estão acreditando numa sentença. É minha sina, é meu destino. Cure o seu destino. Você pode curar no nome de Jesus. Você pode curar. Eu não estou falando nada que eu não possa provar. Você pode curar. O próprio Ezequias, posso dizer, o Senhor disse, o próprio Deus falou: você vai morrer. Ele falou: não quero morrer, e eu tenho sido fiel, e não tem que ser assim. O profeta não tinha saído do palácio, estava ainda no terraço ali, no pátio, aliás. O Senhor falou: pode voltar, que eu já mudei tudo, porque o rapaz tem razão. Entendeu? Eu gosto disso, o rapaz tem razão, ele tem sido fiel mesmo, não pode ser assim. Ele reivindicou a vitória dele, então tem que ser assim. Quando a gente reivindica o que é nosso, o que eu quero, mas é vontade de Deus. Peraí, é vontade de Deus que você viva abundantemente. Você não está pedindo nada que não seja vontade de Deus, nada que não seja.
Você pode lançar a mão da palavra. Vai ter para emprestar e não vai tomar emprestado. Isso é vontade de Deus. Se não fosse vontade dele, não estava escrito. Será cabeça e não cauda. Se não fosse vontade de Deus, não estava escrito. Vida abundante é o que ele tem para você. Se não fosse vontade dele, não estava escrito. Ter saúde. Se não fosse vontade dele, ele não mandava impor as mãos sobre o enfermo. Tem que entrar na sua cabeça. Eu fico vendo que o capeta vai fechando a mente das pessoas, e elas começam a acreditar no pior de noite, e alimentar o pior, e acreditar no pior, e alimentar o pior, e vai alimentando. E aí acontece uma situação, o médico vai e fala: ó, meu filho, você está perdido, meu filho, já era tua vida agora. Aí um problema financeiro, daqui você não sai. Um problema aqui também não sai. E as pessoas vão deixando aquilo entrar como verdade absoluta. E está errado. Em nome de Jesus. Ninguém é velho demais, ninguém é novo demais, nem é velho demais para viver milagres e para viver uma mudança na vida. Aliás, Sara que o diga, né? Quanto que rejuvenesceu todo o físico dela para ela poder engravidar. Renovação de hormônios, renovação de tudo dentro dela, tudo foi renovado, e engravidou como se fosse uma mulher jovem, e deu à luz, e amamentou. Como é que pode? Amamentou. Você vê que nada é tarde demais, as pessoas podem mudar a vida delas. É que quando a gente fala, eu fico olhando aqui, eu falava hoje ainda isso com alguém, eu falava: olha, tudo é espírito. Vamos lembrar, puxar o Caleb de novo, tinha 85, você olha um senhor de 85, você vai acreditando que você está velho mesmo, você fica velho, você vai acreditando. Como é que ele conseguiu subir a montanha e guerrear aos 85? Porque a Bíblia diz que ele tinha o vigor dos 40, ou seja, ele tinha o espírito dos 40. O que mata uma pessoa é um espírito fraco. Mas quando dentro de nós tudo se fortalece, aqui fora você vai vencendo. Em nome de Jesus. Se há algo que você não quebrou na tua vida, que tem sido uma doença no seu destino, quebra. E cura o seu destino agora. Disseram que eu não posso ter isso. Pela minha fé eu tenho. Que eu não seria isso. Pela minha fé eu já sou. Que eu não venceria. Pela minha fé eu já venci. Eu já venci. Eu já venci. Ó Senhor, eu não conhecia essa fé e por isso que eu aceitei até hoje. Não tinha entrado na minha cabeça esse espírito, essa fé. Por isso que eu aceitei até hoje, mas agora não aceito mais não. Não aceito mais não, e está escrito: seja feito conforme a tua fé. Então a minha fé é que eu não vou viver assim. A minha fé é que eu não vou continuar do jeito que eu estava. A minha fé é essa: seja feito conforme a tua fé. Então tem que ser feito. A minha fé agora mudou. Em nome de Jesus. A minha fé mudou. Então tem que acontecer. Se está escrito, tem que acontecer. A minha fé mudou. Seja feito conforme a tua fé. Até hoje, muita coisa aconteceu fruto dessa fé que você tem manifestado. Agora você muda a fé, então seja feito conforme a tua fé. Tem que acontecer. Em nome de Jesus. Com as tuas mãos estendidas para aquela direção onde você precisa de vitória, ordena lá e seja específico. Senhor, visita a rua tal, número tal, bairro tal, o fulano, o cicrano, o beltrano, e me dê vitória agora. Materializa a honra, materializa o milagre, materializa a justiça, materializa agora. Eu preciso dessa vitória agora. Eu quero ordenar lá agora a minha vitória. Eu ordeno lá agora. Eu ordeno naquele lugar, na vida daquela pessoa.
naquela situação a minha vitória. Eu ordeno em nome de Jesus, agora que isso aconteça. Eu também ordeno juntamente com essa pessoa, que a vitória dela chegue nesse lugar, nessa situação, na vida dessa pessoa, que seja tudo completamente modificado agora, que essa situação seja restaurada, totalmente restaurada, modificada, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel, estamos todos juntos na mesma fé e no mesmo espírito de vitória. Nesse momento nós queremos concordar com todas as vitórias. Nós concordamos com todas as vitórias. Nós concordamos com todas as restaurações, restituições, reconstruções, com a cura do destino de cada pessoa, com a mudança de vida de cada pessoa. Nós concordamos, nós ordenamos esse espírito, nós ordenamos essa vitória, nós ligamos aqui na terra todas essas restaurações e mudanças, para que sejam ligadas no céu, e desligamos todo o processo de ruína, de vergonha, de derrota. Nós desligamos aqui na terra, para que sejam desligados no céu, em nome de Jesus Cristo, e ordenamos a bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse?